de volta. Esse semestre a gente vai vamos ter algumas conversas sobre uma parte de direito penal que é bem interessante, a parte de direito penal que eu não vi na graduação, e eu acho que a grade da instituição, quando ela monta essa disciplina que a gente vai ter, ela foi feliz, ela andou bem ao realizar dessa forma. A gente vai falar um pouquinho já de como a nossa disciplina é organizada e como ela é composta. Antes, pessoal, a gente já se conhece, mas eu queria ajustar com vocês algumas questões. A primeira delas é o horário. Vocês sabem também que eu sempre, desde que a pandemia começou, inicio as minhas aulas às 8 da manhã e não às 7h30, por questões de organização aqui da casa. Eu tenho 2 crianças, minha esposa trabalha presencialmente, então, para mim, o 7h30, ele pode vir a ser complicado. Sei que nós estamos em poucos, só somos apenas em 6, contando comigo, e essa disciplina é para 3º e 4º semestres. Que na verdade é a turma que a gente conhece. Acho que não vai ter nada. Não, 3º e 4º estão até com grades diferentes, não está batendo 100%. Mas enfim, pessoal, nós estamos em poucos aqui, mas a gente está aqui para justamente hoje fazer os acertos, fazer todos os combinados para que a gente tenha aquele semestre com as coisas todas bem organizadas, para que a gente passe, ainda que a gente tenha algum dinamismo no decorrer dele, por tudo da forma mais tranquila, mais organizada possível. Pois bem, primeiro ponto é em relação ao início do horário das aulas. Eu queria que vocês, até se possível, depois votem no grupo de WhatsApp de vocês, me deem um alô. O que eu queria propor para vocês? Uma votação, sim, bem democrática, não vou impor nada. O que vocês decidirem vai estar decidido. Se a gente vai iniciar as aulas às 8, e aí, britanicamente, às 8, no máximo 8h01, ou se a gente deixa nossas aulas marcadas para 7h30, mas correndo o risco de eu atrasar um pouquinho por conta da minha organização aqui. Então, a gente pode ficar num cenário que a gente marca às 7h30, e vai ter dia como hoje, que 7h30 em ponto eu estou online com vocês, mas pode ter dias que aqui na bagunça de organizar tudo, a gente vai começar ali, sei lá, 15 para as 8. Ou a gente deixa marcado às 8 e às 8 eu consigo cumprir de maneira britânica o estar ali 8 em ponto. O que vocês acham melhor? Pode ser às 8. Eu prefiro para a organização aqui em casa. Estou fazendo exercício porque engordei, né, na pandemia. Nem me fale, eu estou nessa também. 8 horas, gente. Acho 8 horas eu também. Muito bom. Por mim, 8 horas também. Concordamos assim, pessoal? Sim. Então eu vou prestigiar. Para mim também fica bom. Eu vou prestigiar vocês que estão aqui online. Vamos manter às 8, como a gente tem feito desde sempre, então. Então, começamos às 8, e aquele esquema, tentar dar no máximo 2 horas de aula, não exceder isso, porque eu sei que é cansativo. Eventualmente, a gente pode chegar ali a passar um pouquinho de 2 horas. Acho que a gente não vai ter aulas muito curtas esse semestre, porque a gente tem bastante coisa para ver. Então, primeiro combinado de horário, então, fixado, a gente vai começar às 8, e aí, por volta das 10, a gente deve encerrar as aulas. Bom, pessoal, nossa missão hoje, como eu disse, e como vocês também já estão acostumados, apenas eu de homem aqui, como vocês já estão acostumadas, esse primeiro contato é para a gente fazer todos os combinados que nós temos para fazer, explicar um pouquinho, passar um panorama do que a gente vai estudar e ir tirando dúvidas. Como a gente se conhece, vocês já estão habituadas, a gente não vai ter, eu acho que muitas surpresas em relação a essa conversa que a gente vai ter. Bom, pessoal, nossa disciplina, ela é direito penal e ela tem 2 elementos aqui: teoria das penas e execução penal. Por que eu digo que é legal
e acho que a instituição fez bem quando ela articulou esses dois assuntos. Porque são dois assuntos que se conversam. Só que, ao mesmo tempo, são assuntos que a gente acaba não vendo de maneira conjunta. Eu, por exemplo, eu estudei um pouquinho de teoria das penas quando estava na faculdade e eu nunca vi execução penal na faculdade. Só que são dois assuntos que se complementam. Teoria das penas, geralmente, é visto no fim da parte geral de penal. Quando é visto? Geralmente é bem rápido. Geralmente, os professores têm uma ementa de direito penal, parte geral. Eles vão gastar 90% do tempo falando sobre teoria do crime e a teoria da pena fica ali meio que, talvez, para uma última conversa, é uma coisa que meio que passa batido. E a execução penal é um tópico usualmente trabalhado dentro de processo penal, e não de direito penal, direito material. Então, às vezes também fica meio solto na disciplina de processo penal, que ela também já tem toda a sua estruturação, inquérito policial, a parte da investigação, a denúncia, o início da ação penal, a resposta à acusação, o estabelecimento do contraditório, instrução, absolvição sumária, etc, etc. E às vezes dentro da estrutura de processo penal, a execução também passa batido. Então, eu acho que é legal que a gente vai conseguir enxergar esses dois tópicos que geralmente são esquecidos e que se conversam, que se aglutinam, que tem tudo a ver um com o outro, e a gente vai poder conversar sobre ele aqui. Eu suponho que vocês tenham tido direito penal parte geral, procede? Sim, tivemos interativa. Semestre passado, Guilherme. Então, a gente tem que... Então, bom saber, mas se vocês tiverem alguma questão, a gente tem que trabalhar, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar. Então, na verdade, a parte geral do direito penal, e aí vocês me corrijam se vocês tiverem visto na interativa algo diferente, deixa eu fazer aqui. A gente vai dividir ela basicamente em duas. A teoria do delito ou teoria do crime. Isso aqui geralmente é onde se concentra toda a energia da parte geral. E aqui, pessoal, vocês talvez tenham visto, e é para que vocês tenham visto, que existem várias correntes, em especial duas predominantes, mas a que prevalece hoje de verdade é a teoria analítica do crime, segundo o qual o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, esses três elementos vocês devem ter visto, que são os três pontos que hoje, na atual evolução do direito penal, caracterizam o crime. Então, para eu ter um crime, eu preciso ter uma conduta, preciso ter uma ação ou ter uma omissão, que vai se enquadrar numa norma penal típica. Os tipos penais são os artigos do Código Penal e das demais leis esparsas em direito penal que estabelecem um preceito primário e um preceito secundário. O preceito primário é a parte do tipo penal que descreve uma conduta incriminadora. E o preceito secundário do tipo penal é a parte que estabelece a pena que o nosso direito comina à pessoa que pratica aquela determinada conduta. Então, o primeiro raciocínio que se faz para a caracterização do crime é um fato, o fato comissivo ou omissivo, que vai se enquadrar dentro da moldura de um tipo penal. Além disso, esse fato ele tem que ser antijurídico, ou seja, ele tem que ser ilícito, ele tem que atentar contra o direito. E aqui vocês estudaram as excludentes de ilicitude.
Vocês estudaram o estado de necessidade, vocês estudaram o estrito cumprimento do dever legal, vocês viram o exercício regular de um direito e vocês também viram, talvez com mais destaque, a legítima defesa, que são todas circunstâncias que, se ocorrem, afastam a antijuridicidade do crime. Então, se eu tenho uma conduta que, embora típica, se eu mato um indivíduo, só que quando eu o faço, eu me encontro no estado de necessidade ou em legítima defesa, por exemplo, o direito brasileiro tira o caráter de ilícito da minha conduta. Então, eu pratico um fato típico, mas legal, mas jurídico, e não antijurídico. Então, aqui a gente pressupõe que todo fato típico é antijurídico, no entanto, existem excludentes de ilicitude, ou seja, situações específicas previstas no Código Penal que vão dar ar de legitimidade, de licitude a uma conduta que seria crime. E aí, o terceiro elemento eu preciso ser culpável, ou seja, eu preciso ser imputável, eu preciso ser maior de idade, eu preciso ter plena consciência da ilicitude, eu preciso ter uma outra situação, que é a exigibilidade de conduta diversa, para que aí eu tenha fechado esse conceito de crime, para que eu tenha caracterizado um delito. Pessoal, isso aqui é o coração do direito penal. Isso aqui é o núcleo do direito penal. É a partir daqui que o direito penal começa a fazer sentido. É claro que isso aqui é uma coisa muito aqui em linhas gerais. Cada um desses elementos aqui tem uns 3, 4 capítulos em alguns livros, várias nuances, várias teorias, vários desdobramentos. No entanto, isso aqui, uma visão por cima, panorâmica, é o que a gente tem como teoria do delito. Isso aqui é o coração do direito penal. E por que isso aqui é o coração? Porque, em geral, quando vocês, a partir possivelmente do próximo semestre, forem estudar direito penal, a parte especial, vocês apenas vão brincar de encaixar bloquinhos. Porque vocês vão olhar apenas para um elemento do crime, depois da nossa disciplina, até o fim do direito penal de vocês, que é a parte do tipo penal. Vocês, pessoal, na parte especial, vocês vão apenas olhar os tipos do Código Penal e estudar e conhecer as especificidades de cada um. Então, a parte especial, no Código Penal, começa no artigo 121, que é o homicídio. Então, aqui, a partir daqui, vocês vão estudar especificamente os tipos penais previstos na nossa legislação. Então, vocês vão estudar crimes contra a pessoa, crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, falsidades, crimes contra a administração pública, etc, etc, etc. Mas percebam que o estudo de vocês não vai ser mais esse estudo tão denso da parte geral. Vai ser mais uma análise de, lesão corporal. Eu tenho um núcleo aqui, que é o verbo, que é ofender. Ofender a integridade corporal à saúde de outro. Preceito secundário. Que tipo de pena se aplica a esse tipo penal? A lesão corporal, ela pode ter causas de aumento de pena. Estão aqui nos incisos do parágrafo 1º, parágrafo 2º. Então, é esse tipo de análise que vocês fazem em toda a parte especial de direito penal. Vocês possivelmente vão estudar com bastante atenção os crimes do Código Penal. Não todos, é impossível fazer isso e também não é tão interessante, mas ver pelo menos os mais comuns. Aqui os crimes contra a honra, o que é injuriar alguém, na sequência, crimes contra a liberdade, o que é ameaça, etc, etc. Vocês muito possivelmente também vão estudar
algumas legislações especiais, por exemplo, o tráfico de drogas, que é a Lei 11.343 de 2016, que você tem outro tipo penal aqui no artigo 33, que tem uma pena específica, que tem depois causas de aumento de pena. Vocês podem vir depois estudar, isso aqui todo mundo tem falado hoje, o Estatuto do Desarmamento, o que é o crime de posse de arma, o que é crime de porte de arma, o que é crime de importação, de comércio de arma de fogo. São tudo isso que vocês vão estudar nesse mundo, nesse oceano do direito penal, é basicamente olhar para alguns tipos penais e ver como eles se encaixam num dado contexto fático. Só que, repito, isso é muito mais fácil, digamos assim, não que seja fácil, mas é mais tranquilo de se fazer, porque vocês vão olhar só para isso aqui. Vocês vão ficar agora, nos próximos 2 anos, 1 ano e meio, só olhando para isso aqui. Tipo penal, tipo penal, tipo penal, tipo penal. Então, por isso que eu digo que é interessante vocês compreenderem isso aqui, e também é muito interessante a gente parar para estudar agora a nossa disciplina. Porque ainda que vocês possam ter tido contato com a parte especial do direito penal, a gente ainda vai ver algo que não depende disso, e que não impede, que não há prejuízo para que a gente compreenda. Então, não ter tido direito penal na parte especial, tanto faz, tanto fez. O estudar essa parte antes ou estudar depois não faz diferença nenhuma. Para mim, o que faz mais sentido é o que vocês estão fazendo, que é primeiro estudar a parte geral, que possivelmente focou em teoria do delito, para que agora a gente vá falar da segunda parte, do segundo elemento da teoria geral do direito penal, que é uma pobre que é esquecido, que é a teoria das penas. Isso aqui, na minha graduação, pessoal, isso aqui acho que foi uma aula, assim, sei lá, rapidão, o professor falou e eu soube que existia. Depois, na minha vida profissional, eu fui acabar entendendo como isso aqui se desmembrava, se desenrolava, como funcionava. Só que a gente vai parar para fazer isso a partir de hoje, ou de forma mais propriamente no conteúdo, a partir da aula que vem. Inclusive, pessoal, se vocês abrirem um livro, Manual de Direito Penal, da parte geral, vocês vão ver que ele, muito possivelmente, 95% das vezes, ele vai ser dividido em 2 partes, ou em 3 partes. Ele possivelmente vai trazer uma teoria geral do direito penal, vai falar o que é direito penal, princípios, funções, etc. Depois, teoria do delito, e lá no fim vai falar de teoria das penas, porque é assim que esses assuntos conversam e se estruturam. Até o Código Penal, deixa eu achar aqui de novo, aqui, até o Código Penal, ele vai ter uma seção específica, aqui, ó, título 5, que vai falar justamente das penas. E é isso que a gente vai fazer na nossa disciplina. Então, a gente vai parar num ponto depois da parte geral, ó, aqui falando sobre culpabilidade, imputáveis, etc., concurso de pessoas. A gente vai falar um pouco sobre essa parte, que é muitíssimo interessante também. Então, na teoria do delito, a gente entende que tipo de condutas o direito brasileiro escolhe repreender na seara penal, dentro desse espectro do conceito analítico de crime, e na teoria das penas a gente vai estudar o que são essas penas, a que tipo de pena está sujeito uma pessoa que infringe uma norma penal. As penas privativas de liberdade, estar preso, como isso funciona? Qual a função da pena privativa de liberdade? Existe um aspecto pedagógico nela? Existe um aspecto meramente vingativo, retributivo? Não existe aspecto nenhum e, na verdade, se trata de uma maneira do Estado oprimir as pessoas? São todas, essas 3, inclusive, são teorias que a gente vai estudar. A gente vai falar, por exemplo, em função da pena, a gente vai falar sobre
função retributiva, que é a função vingativa, digamos assim. A função... Nossa, me fugiu o nome agora. Preventiva. A função preventiva, que pode ser geral ou específica. A gente vai falar também sobre teoria agnóstica. Pena. Então, para que serve essa pena? Qual a lógica dela? Essas lógicas se aplicam? Isso funciona? Aqui, pessoal, para que vocês já saibam, a gente vai estudar isso com detalhes. Essa função preventiva é como se fosse um aspecto pedagógico da pena. E aí ela se divide em dois, em geral e específica. A ideia da função preventiva geral é que, se eu, Guilherme, vejo João da Silva sendo reprimido, sendo penalizado pelo Estado, eu, Guilherme, antes de praticar um crime, eu vou olhar e falar, opa, se esse cara fez isso, aconteceu aquilo com ele, eu não vou fazer isso. Então, um aspecto preventivo, pedagógico geral, que se aplica a toda a sociedade. E aí também tem um aspecto preventivo, pedagógico específico, que é, eu, Guilherme, pratiquei um crime e fui penalizado. Estou cumprindo pena. A ideia dessa função é que, poxa, se eu fizer isso de novo, eu vou parar aqui de novo. Então, eu não farei isso nunca mais. Então, essa é a ideia da prevenção específica. E há também quem diga que a pena não tem nada disso, não. É uma coisa, como a gente viu já, lei de talhão, olho por olho, dente por dente, você fez coisa errada, você tem que pagar por isso e pronto, acabou, o problema seu. E aí quem acredite que a pena nada mais é do que uma forma de o Estado reprimir alguns grupos sociais específicos. A gente vai discutir isso, eu acho bastante interessante. A gente vai discutir isso com profundidade, com alguma profundidade, já na próxima aula. A gente vai parar para estudar também, pessoal, a parte da fixação da pena. A gente vai falar, claro, em pena privativa de liberdade. A gente vai gastar mais tempo nela. E vamos falar também em outras penas. A gente fala também de pena de multa e as penas restritivas de direito, que são as penas que nós conhecemos no direito brasileiro. Essas penas, em especial pena privativa de liberdade, como ela é aplicada? O que é uma atenuante? O que é uma agravante? O que é uma causa de aumento de pena? O que são circunstâncias judiciais que podem aumentar ou diminuir a pena? A gente vai falar sobre uma coisa que é bem legal. Ela pode ser bem dinâmica, mas muita gente tem terror. Mas vocês vão achar legal, garanto. Que é a dosimetria da pena, que é como ponderar quanto de pena eu vou dar para aquele crime. Porque percebam, ó, que a lei de drogas, por exemplo. Artigo 33, reclusão de 5 a 15 anos. Percebam que eu tenho um intervalo aqui de 10 anos. O que diferencia um tráfico de 5 anos de um tráfico de 15? Como que o juiz, na hora de fixar a pena, ele fixa um tráfico em 5 anos, ou um tráfico em mais de 15 anos, ou um tráfico em 3 anos? Como que é possível um juiz aplicar uma pena inferior a essa aqui, por exemplo? A gente vai estudar isso, é uma parte bem interessante, é uma parte que tende a ser um pouquinho mais técnica, mas eu prometo para vocês que vou tentar deixar ela o mais didática possível. Então, mas saibam que isso aqui tem muito a ver com um princípio que a gente vai estudar também, que é o princípio da individualização da pena. E esse aspecto, pessoal, de variação do quanto de pena a depender de algumas situações, está muito a ver com como esse crime se deu. Porque pensem comigo, uma coisa é eu praticar um tráfico, um caso que eu vi ontem, 2 bolivianos que entraram em Mato Grosso do Sul por Corumbá, carregando consigo 400 gramas de folha de coca. Isso é uma situação que o juiz entendeu que seria tráfico, embora eu discorde, por exemplo. Outra coisa é eu apreender 1 tonelada de cocaína no Porto de Santos, em São Paulo, às vésperas dele ser transportado para a Europa. Então, percebem como eu estou falando da mesma conduta, que é tráfico, só que eu estou diante de crimes bem diferentes? Então,
como ponderar, quais são os critérios para que eu pondere isso. O Código Penal nos dá algumas diretrizes e a gente vai estudar todas elas, estejam especificamente no tipo, no Código Penal e como que o juiz vai fazer para definir. Então, isso é a dosimetria. Além disso, a gente vai parar para conversar sobre outros aspectos que envolvem a pena de multa, que é diferente da pena de prestação pecuniária. Isso tudo a gente vai ver quando ainda a gente estiver falando, entre outros assuntos, quando a gente ainda estiver falando sobre teoria das penas especificamente. Porque a nossa disciplina ela vai ser dividida em duas. No nosso primeiro bimestre, a gente vai estudar teoria das penas. Basicamente, isso aqui. E aí, na segunda parte, após a primeira prova, a gente vai falar especificamente sobre a execução penal. Penas, pessoal, a gente vai estudar como essa pena é estabelecida, por que ela é estabelecida, qual a função dela. Na parte de execução penal, que eu falei para vocês que geralmente é um assunto ligado a processo penal, a gente vai parar para estudar um pouco sobre como eu aplico, como eu executo a pena imposta pela sentença ou pelo acórdão condenatório. Então, aqui a gente vai estar no momento posterior. Eu já tenho uma pena aplicada com uma sentença transitada em julgado e o João da Silva agora tem que cumprir pena. Como que isso acontece? Como se dá a questão da progressão de regime, a questão da remissão da pena pelo trabalho ou pelo estudo, por exemplo? A que regime disciplinar está sujeito a pessoa presa? Qual a diferença entre colônia agrícola, entre um presídio federal, um presídio estadual? O processo de execução penal em si, como ele se desdobra, quais são as fases dele, quais são os atores envolvidos no processo de execução penal, qual é a atuação do juiz no processo de execução penal, que é bem diferente da atuação do juiz na fase de conhecimento, na fase de penalização de um indivíduo. Esses são assuntos que a gente vai ver que são ligados a essa segunda parte, que é primeiro entender o que é essa pena e esses aspectos todos, e depois entender como se dá a aplicação dessa pena. Como é o regime jurídico a que está sujeito a pessoa encarcerada. Além também de falar um pouquinho também de execução da pena de multa e também de execução de penas restritivas de direito. Então, esse é, em linhas gerais, o panorama da nossa disciplina. Onde nós estamos, como isso se encaixa com o que vocês já estudaram e como isso tende a se encaixar ou conversar com o que vocês ainda vão estudar na parte especial do direito penal. Mas eu repito, é uma coisa bem legal essa estruturação da disciplina em teoria da pena em execução. Eu acho que foi uma bola dentro na articulação da grade de vocês. No mais, pessoal, eu queria só apresentar para vocês formalmente qual é a ementa e passar alguns recados, mas eu repito, aqui a gente não vai ter nenhum problema, não vai ter nada de novo em relação ao que vocês já sabem. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, ó, para quem ainda não tem, deixa eu colocar meu contato aqui. Tudo errado. Eu vou mandar isso aqui para vocês agora no fim da nossa conversa. Em caso de qualquer dúvida e qualquer questão, vocês entrem em contato comigo.
Mas, bom, pessoal, essa aqui é a ementa oficial de vocês, tá? Ela veio um pouquinho confusa para mim, mas eu fiz aqui um esforço para tentar deixar ela mais clara. Como sempre, a gente tem a disciplina dividida em 4 unidades, 4 partes. As 2 primeiras partes se referem ao primeiro bimestre e as 2 últimas ao segundo bimestre. Cada unidade está repartida em 3 assuntos que pressupõem a ocorrência de 3 aulas. Aqui, como antes, eu não vou seguir à risca, eu faço pequenas adequações nas emendas para que a gente consiga trabalhar o que é mais relevante, considerado o espaço de tempo e a profundidade que a gente tem que chegar em alguns assuntos ou manter a superficialidade em relação a outros, mas o que vocês têm formalmente como ementa é isso aqui. Função da pena, causas de extinção da punibilidade, o artigo 107 do Código Penal, a fixação da pena, ou seja, a dosimetria. Aqui também está contravenções penais, que vai ser um pouquinho diferente em relação ao crime propriamente, a pena de multa, como ela se dá, penas privativas de liberdade, e as restritivas de direito que eu queria focar, como elas também se aplicam. Unidade 3, falar sobre a lei de execução penal. Existe uma lei específica que regulamenta a execução penal no Brasil, quem faz parte da execução penal, se essa execução da pena ela pode ser provisória, ou seja, antes do trânsito em julgado, regimes, os direitos do preso, o regime jurídico do preso, além do RDD, que é o equivalente à nossa solitária, basicamente, no Brasil. Aqui, especificamente, algumas formas de extinção da punibilidade que se fazem presentes na fase de execução penal. Então, indulto, que vocês já ouvem todo fim de ano nos noticiários, o indulto do presidente, serão libertas tais e tais e tais pessoas porque preenchem os requisitos tais. Como isso se dá? Também a gente vai falar sobre graça, sobre anistia, o procedimento da execução penal e também as formas de saída temporária, além de muito importante, remissão da pena. Então, percebam que a gente tem bem delimitado aqui, primeiro bloco, 2 primeiras unidades. Isso aqui é propriamente teoria geral da pena. Unidades 3 e 4, execução penal propriamente dita. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma aula que é uma disciplina que é a MP, ou que agora chama RAMP. O que isso quer dizer? Quer dizer que o conteúdo que vocês acessarão no AVA não é pré-estabelecido pela instituição. Eu é que vou fazer as postagens semana a semana dos conteúdos de vocês. O que é exigido de nós, professores? Que a gente tenha pelo menos uma semana de antecedência, para que em relação às postagens. Então, se vocês vão ter aula no dia, 15 de março, eu tenho que ter minha aula postada pelo menos uma semana antes para que a aluna consiga ver com antecedência, caso tenha interesse em já se antecipar em relação ao assunto que vai ser abordado na aula. Adriana, pode falar, não precisa nem levantar a mão, não. Não vai haver pontuação as atividades que a gente vai fazer no AVA, que você vai alimentar? Esse semestre? Dessa vez, 0. Vocês só vão... Eu vou falar um pouquinho de avaliação, mas o AVA que vocês já fizeram em TGDC, porque TGDC tem AVA, de ir lá ver a pré-aula, com esses slidezinhos, atividades, isso não tem. E nessa disciplina não vai ter. Vocês vão ter, deixa eu até me adiantar aqui, abordando esse assunto, o que vocês vão ter, pessoal, são as transversais, que vocês já conhecem. As transversais, você fazer o ED, você fazer cursos livres, fazer o desafio nota máxima, isso vai pontuar normal, como tem sido pontuado. Estudo dirigido, eu não sei se vale 1.000, 1.500 pontos, sei lá, você fez o estudo dirigido do semestre, você vai pontuar em todas as disciplinas do semestre, normal.
com o transversal. Agora, atividades de direito penal no AVA não tem. Direito penal, especificamente, os pontos de atividade, os pontos de prova, são os únicos pontos que vocês vão ter na disciplina, tá? Então, atividade 1, prova 1, atividade 2, prova 2, vão compor a nota de vocês. Mas sem prejuízo de vocês conseguirem pontos extras pelas atividades transversais. O que a gente não vai ter aqui é aquela pontuação de AVA que vocês têm nas disciplinas que são AMI, que é a aula modelo institucional. Aqui é a aula modelo professor. Então, a mim cabe a tarefa com exclusividade de atribuir nota para vocês, mas repito, sem prejuízo de vocês pontuarem nas atividades transversais. Então, assim, AVA de penal não tem. O que tem é vocês conseguirem acessar no sistema as transversais. Mas a nota de vocês vai ser composta em penal pelas atividades e pelas provas que a gente vai passar. Então, essa é uma diferença importante. Eu não lembro quando a gente teve história do direito, eu acho que ela também era MP. Enfim, a gente segue, teremos uma disciplina MP, então não tem nem conteúdo que não seja o conteúdo que eu for postar. Então, quando a disciplina AMI, vocês entram, tem lá um esqueminha didáticozinho, tananã. Isso não tem mais. Vocês vão entrar no AVA e vai ter lá um pré-aula, uma aula, um pós-aula. No pré-aula, eu deixo textos, eu deixo partes, excertos de livro que tem a ver com o nosso assunto. Na aula, eu vou colocar para vocês os slides daquele dia. E aí, na pós-aula, eu geralmente coloco ou algum exercício, questão de OAB, por exemplo, ou alguma coisa, algum texto, alguma notícia com relação àquele conteúdo. Mas o que vocês podem utilizar seguramente de parâmetro para vocês se situarem, como sempre, os meus slides, e também vocês vão ter as leituras dos textos que eu vou colocar para vocês nas pré-aulas, sempre de cada um dos assuntos. Então, o AVA vai ser um pouco diferente nesse aspecto. Tudo que vocês forem enxergar lá foi o que eu postei para vocês. E aí, se por alguma razão vocês entrarem lá e não tiver algo postado, eu atrasar, ou eu esquecer, me puxem a orelha, tá? Porque às vezes eu estou preparando aula e coloco um conteúdo lá, dá erro no AVA, eu nem percebo que o conteúdo não subiu. Então, vocês me ajudem em relação a isso e me cobrem sempre que vocês notarem alguma coisa. Professor, a gente está na aula 5, eu entrei aqui na aula 5, mas, sei lá, está faltando a pré-aula, faltou a pós-aula, coisa assim. Me deem um alô para que eu faça as adequações. Então, aqui é uma disciplina em que eu faço tudo isso. Não é mais algo pré-estabelecido pelo modelo institucional. Para que vocês saibam também, pessoal, e aqui, se alguém quiser se adiantar, eu vou utilizar 2 livros com destaque para preparar as aulas de vocês e para postar esses conteúdos no AVA. Um é o livro de direito penal, direito material mesmo, que é a parte geral do Kleber Masson. Eu tenho o livro aqui. Eu vou até disponibilizar para vocês também esse PDF, caso vocês tenham interesse. É esse livro. Professor, esse é o melhor livro de todos de direito penal? Não. É que questão de livro e qualidade, qual é o melhor, depende muito da pessoa e depende muito do seu propósito. Para o nosso propósito de estudar direito penal em nível de graduação, ter um conhecimento com profundidade adequada, em uma linguagem adequada, eu reputo, existem outras possibilidades, mas eu reputo bastante interessante esse livro aqui. Mas assim, não é um livro de um grande acadêmico, é um cara bom que consegue condensar muitas posições, muitas informações de maneira clara, objetiva e na profundidade que a gente precisa. Esse aqui, pessoal, como eu disse, é um direito penal
é um livro de direito penal de toda a parte geral. Então, ele vai ter uma teoria geral do direito penal. Então, não se assustem com o tamanho dele, tá? Porque nem tudo aqui a gente vai ver. Aí ele vai ter princípios, etc, etc, etc. Ó, aí tem teoria geral do crime, é o que a gente falou, o fato típico, classificação de crime, fato típico, antijurídico, culpável, cada um dos desdobramentos. E aí, o que nos interessa vai ser a última parte desse livro. Uma hora ela chega. Agora vai. Aqui, que é a parte 3, que é a teoria geral da pena. Então, seria a partir do capítulo 32 do livro. Opa. Então, o que é a sanção penal, teoria e finalidade, ó, teoria retributiva, preventiva, teoria gnóstica da pena, a função social da pena, classificação da pena, falar especificamente sobre a pena privativa de liberdade, como ela se dá, o regime inicial de cumprimento, como eu faço a fixação, se a pena é de reclusão, de detenção, segue prisão simples. A dosimetria também, acho que ele vai falar aqui, a execução provisória da pena, ele já fala sobre remissão ali, as autorizações de saída, regime fechado, semiaberto, aberto. Aí vai falar de aplicação, que é onde vai entrar a dosimetria, primeira fase da dosimetria, segunda fase, terceira fase. Vai falar de penas restritivas de direito, pena de multa, e aí ele vai acabar. Concurso de crimes a gente não estuda aqui. Aí limite das penas, que é basicamente o que está na parte de execução. Então aqui nos interessa bastante, pessoal, até esse ponto. Até o capítulo 36. Mas assim, fiquem tranquilas, porque a minha missão, a minha tarefa é pegar esse livro, sem prejuízo de eu utilizar outro, filtrar, ver o que nos interessa para a aula do dia tal e colocar no AVA para vocês. Tá? Não se assustem, eu não vou colocar 50 páginas, 80 páginas para vocês lerem. Tá? Eu sempre pego ali o que nos interessa especificamente para o assunto daquele dia. Essa aqui é a minha bibliografia básica. Tá? Então, sem prejuízo de algum assunto específico, eu pegar um outro livro que eu acho que trate melhor da questão. Repito, eu vou passar esse PDF aqui para vocês, caso vocês tenham interesse de se aprofundar, de se adiantar, de parar para estudar outros tópicos de direito penal que nem tem a ver com a disciplina, mas que vocês tenham curiosidade ou que não ficou bem assimilado, enfim. Eu vou disponibilizar para vocês para que vocês tenham isso em mãos. Mas o meu combinado com vocês, a minha obrigação com vocês é todo o assunto que a gente for ver vai ter um texto, vai ter uma parte do livro ali para vocês lerem. Então não se assustem. Vocês não têm a obrigação de parar e ler o livro inteiro e ler capítulos inteiros, tá? Não precisa fazer isso. Isso cabe a mim filtrar para vocês e indicar o que vale a pena vocês verem em relação a isso. E aí, pessoal, na parte de execução penal, a gente vai usar bastante esse livro aqui, que é do Nutt, meu xará. O Nutt é um cara bastante renomado, bastante reconhecido, e eu acho que ele trabalha de maneira objetiva com as partes de execução penal. Então, assim, ponderando profundidade e abrangência, eu acho que é uma boa escolha para a gente trabalhar. Aqui o Nutt fala apenas da execução penal. Também vou deixar esse livro disponível para vocês. Então, vai falar basicamente o que é a execução penal, a natureza jurídica da execução penal, direito do condenado, as pessoas que compõem também o trabalho dele, assistência ao preso, as pessoas que compõem
o processo da execução penal, aqui mais uma vez o regime jurídico da pessoa presa, estabelecimentos penais, a questão da penitenciária, colônia penal, regime aberto, como isso se dá, execução propriamente das penas, esse processo de execução, como ele vai se operar, quais são as etapas dele, qual a atuação de cada um dos envolvidos. E aqui, pessoal, eu indico o NUT como bibliografia básica, mas eu gosto muito desse livro aqui. Então, esse livro aqui vai aparecer com alguma frequência para vocês. Esse aqui é o Rodrigo Roig, ele é defensor em São Paulo, se eu não me engano, mas é bem legal. A parte de princípios que ele traz é bastante completa e ele trata muito basicamente dos mesmos assuntos que o NUT traz, só que às vezes ele trabalha eles de maneira mais completa, então pode ser que uma coisa ou outra eu tire mais daqui do que do NUT, mas eu indico para vocês como os livros base que eu vou utilizar, o Masson, a parte final do direito penal, e também o NUT no livro específico de execução penal. Até eu ia falar, vou fazer um parêntese, mas não precisa não. Mas é isso, pessoal. Nossa disciplina, portanto, é uma MP, ou seja, eu alimento todo o AVA de vocês. Vocês não têm pontuação no AVA. E para alimentar o AVA de vocês, eu vou basicamente utilizar esses dois livros aqui, mas sem prejuízo de em algum assunto ou outro eu me valer de outras obras que eu repute mais interessante para o assunto a ser tratado. Avaliações, a gente falou um pouco sobre elas agora. Eu acho que a única diferença é em relação a essa ausência de pontuação no AVA, né? Mas a gente vai ter atividade 1, prova 1. Atividade 2, prova 2. A Isa ficou de confirmar com a gente, ainda, acho que essa semana, acho que não dá tempo, mas acho que até o começo da semana que vem, quais disciplinas vão ser nível 1 ou nível 2. A disciplina nível 1, vocês precisam tirar apenas 1.500 pontos de prova e vocês podem tirar possíveis 14.000 pontos. A disciplina nível 2, que aqui eu acredito que vai se manter essa parte de direito penal, eu vou esperar a confirmação da Isa para a gente bater o martelo, mas eu acredito que vocês vão precisar tirar 2.500 pontos somadas as duas notas de prova, além de ter pelo menos 6.000 pontos com todas as notas somadas. Todas eu quero dizer, N1, N2, atividade 1, atividade 2, além do que vocês conseguirem pontuar com as atividades transversais de vocês. Esse outro ponto aqui, vocês já sabem, a gente, quando muda de bimestre, passa a régua. Então, a gente vai ver no primeiro bimestre a parte específica de teoria geral da pena. Acabamos o bimestre, fizemos provas, atividade devolutiva, passa a régua. As atividades e provas do segundo bimestre vão tratar de assuntos específicos do segundo bimestre. É claro que isso não se aplica nem para a segunda chamada, nem para exame, porque aí eu cobro o conteúdo de todo o semestre para vocês. Alguma dúvida, pessoal, em relação à avaliação? Lembre-se que eu sempre vou ponderar, vou considerar os silêncios como algo positivo. Então, vou presumir que não. Tá tranquilo, Guilherme. Tá tranquilo. Beleza. E aqui, pessoal, eu tenho, por último, o cronograma que eu estabeleci para a gente estabelecer, para que a gente tenha o desenvolver das nossas aulas, tá? Então, aqui os dias de aula e aqui o que a gente tem de conteúdo previsto. Hoje, dia 26 de fevereiro,
apresentação da disciplina. Aula que vem, a gente vai falar sobre teoria das penas, dia 12, sobre aplicação da pena privativa, sobre a pena privativa de liberdade, como ela se aplica, e dia 19, falar sobre penas de multa e restritivas de direito. Aí, pessoal, a gente vai ter um período meio bagunçado aqui, bem bagunçado. E a gente vai adaptar isso para que ele seja o menos bagunçado possível. O que acontece? Dia 26 de março, eu programei para fazer atividade 1 de vocês. O que acontece no dia 26 de março? Em relação a vocês, nada. Eu não vou estar disponível dia 26, em razão de compromisso acadêmico, mas dia 26 de manhã eu vou estar sim, só à noite que eu não vou estar. Então, esse primeiro aspecto não se aplica. Por que está com asterisco aqui? Porque eu não sei se a gente vai estar em aula presencial ou não. Então, o que vai acontecer? Acho que aqui no dia 12, a gente já vai ter uma noção. Vai voltar, não vai, pode ser que sim, pode ser que não. O que eu prefiro fazer com vocês? É a gente aqui no dia 12 passar as orientações sobre a atividade. Como a gente já fez, eu faço atividade, muito possivelmente via Google Forms, porque tem dado certo, passo atividade 12, e aí no dia 26 vocês entregam essa atividade. Se, no entanto, a gente tiver em aula presencial, aí eu quem sabe, talvez, eventualmente, quiçá, eu vou destacar o dia 26 para a gente fazer atividade propriamente em sala de aula, tá? Por isso que tem um asterisco aqui. Na minha perspectiva ideal, como eu acho que vai ser seria o mais interessante. A gente continua online. Dia 12, eu passo orientações sobre o trabalho. Dia 26, a gente não perde tempo com isso. A gente passa conteúdo, faz revisão para a prova ou qualquer coisa que for mais produtivo do que só não ter o dia. E vocês também ficariam de me entregar o trabalho no dia 26. Por que a gente vai ter esse período um pouco bagunçado? Porque a gente vai ter atividade. Então, essa aqui está com asterisco, porque vai depender muito de estar presencial ou não. Mas supondo que a gente siga como está, aqui vai ser um dia de, certamente, um pouco mais de conteúdo, de revisão e de entrega da atividade que eu vou ter passado para vocês anteriormente. Dia 2 de abril, vocês não têm aula porque é feriado. E dia 9 de abril já está no calendário, que é a prova de vocês, que é a N1. E aí, pessoal, o que eu achei que a faculdade não poderia ter feito melhor? Dia 23, a semana do dia 23, vai ser uma semana de palestras, vocês não terão aula. Mas o que acontece? Dia 16 de abril é um dia de aula normal. Só que percebam, a gente vai ter ficado 3 semanas sem ter conteúdo. Aí eu vou dar conteúdo para vocês no dia 16, aí a gente vai quebrar isso de novo, 23, para ir 30 a gente dar sequência. Eu prefiro ter as aulas mais sequenciais para a gente conseguir linkando os assuntos, para a gente conseguir dar fluidez porque a gente está fazendo. Então, essa aula aqui do dia 16 vai ser uma aula meio perdida, mas a gente vai dar ela normalmente e vai ser uma aula até compridinha, mas é assim que a gente vai trabalhar. Então, atividade 1, dia 12, a gente bate o martelo. Se no dia 12, daqui a 2 semanas, a gente vê que a tendência é a gente ficar online, eu já passo para vocês dia 12, para vocês me entregarem 26. Se alguma coisa diferente acontecer, a gente volta a conversar, no dia 12 de qualquer forma, tá? E aí vocês têm essa sequência aqui de eventos, feriado, prova, dia 16, aula normal, a semana toda do dia 23, vocês não terão aula.
Aí a gente tem mais conteúdo, 7 de maio, atividade 2, e aí temos mais 2 encontros de aula para no dia 28 de maio vocês fazerem a N2 de vocês. E aí o mês de junho vai ser aquele mês de segundas chamadas, exames, aquela extensão do semestre para quem eventualmente não conseguir a aprovação. Mas assim, eu deixei as atividades, pessoal, com asterisco, porque elas dependem muito de como a gente vai estar. Mas repito, para mim o que eu vou procurar fazer, o que eu considero que eu reputo mais interessante, é a gente não perder um dia com vocês fazendo atividade. Aí eu passar ela 12 e vocês no 26 apenas me entregarem. Tudo certo, pessoal, em relação a essa programação? Tudo certo para mim, Guilherme. Certo. Beleza, então, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação de maneira geral sobre a disciplina, sobre o semestre? Eu tive a impressão, não sei se é uma impressão errada, né? Que é muito conteúdo para pouco tempo, para poucas aulas. Eu acho, a gente consegue ver, Adriana, constitucional eu acho que é pior, por exemplo. Eu acho que é bem mais apertado. A gente está com uma situação desde o semestre passado, desde 2020.2, não sei se vocês perceberam, mas a instituição ela achatou o nosso semestre. A gente tinha mais encontros. Nosso semestre, por exemplo, ele começava um pouquinho antes até e ele ia lá para meados de junho. Então a gente teve esse achatamento. O que eu procuro fazer para que a gente não tenha prejuízo é não perder tempo. Então, por exemplo, a gente vai ter aulas ali que sempre vão ter uma duração mais expressiva. E assim, a gente vai ter. A gente caiu no feriado do aula quinta também. Quinta tá bonito, porque é o semestre inteiro sem feriado nenhum. Então a gente vai perder um dia de aula aqui. E a minha intenção é a gente não perder esses 2 dias de atividade. Se a gente conseguir não perder esses 2 dias, vai ser ótimo. E a gente consegue trabalhar com folga. Mas como está colocado aqui, eu acho que a gente consegue sim ver o que precisa ser visto dessa maneira que está aqui. Se a gente conseguir acelerar, adiantar, melhor ainda. Mas como está aqui, eu acho que a gente consegue sim, Adriano. Não dá para dar bobeira, assim, sei lá, se acontecer alguma coisa, eu ficar doente, sei lá, eu vou ter que gravar a aula, a gente não pode se dar esse luxo, mas eu acho que vai dar certo. Deixa eu te perguntar, muitos colegas saíram, pararam, trancaram matrícula, enfim, porque eles acreditam que essas aulas remotas, para o direito, a gente perde. Você acredita que isso acontece? Porque eu não sinto assim, eu não sei analisar isso. Você, como professor, você acha que tem um prejuízo aí ou não, o Guilherme? Adriana, olha, sendo bem sincero com vocês, como eu sempre sou, eu não passo pano para a instituição, nem sou pago para isso. Minha impressão sincera, que eu já conversei com outros professores, inclusive, converso muito com o Gustavo sobre isso, e o Gustavo a gente tem uma relação, mesmo ele saindo, a gente sempre, o Gustavo fez faculdade comigo, a gente é bem próximo. E a gente sempre, fim de semestre, parava e conversava bastante sobre como é que tá esse negócio, está funcionando, não tá? Então, assim, conversa que eu tive com ele, a impressão que eu tenho é, nossas aulas, assim, à distância, mas eu aqui conversando com vocês, eu sinto que não há prejuízo. Eu sinto, assim, sinceramente, que a gente consegue trabalhar e consegue desenvolver o conteúdo da maneira adequada, com as avaliações sendo aplicadas de uma maneira que é diferente da forma tradicional, mas eu sinto bons resultados. Eu não vejo prejuízo nessa aula ao vivo que a gente faz. O que mais me preocupa em relação a essas aulas ao vivo é o cansaço de vocês e o estar disponível. Esse é o ponto que mais me preocupa. Porque, e talvez seja o que os colegas reputem que não está funcionando.
Porque uma coisa é a gente conseguir fazer uma aula em que vocês consigam parar e prestar atenção por 1h30, 2 horas. Isso eu acho difícil. Porque se você está em casa, aí você colocou, sei lá, no celular para assistir a aula, só que você tem filhos, você está em casa, você tem louça para lavar, você tem almoço para pensar, você tem muita coisa para fazer, eu acho que se você não consegue se conectar, estar concentrado na aula, eu acho que quando isso acontece, o prejuízo é real. Mas eu acho que depende muito do contexto do aluno. E assim, não julgando, você não presta atenção porque você não quer. Não. Tem gente que simplesmente tem que ir para a faculdade para conseguir sentar e se concentrar. Para dedicar, olha, eu vou dedicar agora 3 horas para o meu ensino. Vou lá e vou sentar e vou fazer isso. Então, eu acho que esse é o ponto que mais me preocupa. Teve aluno que já falou, professor, eu vou... Assim, na 3ª, 4ª aula, um aluno noturno falou, professor, eu tô trancando, porque eu não consigo assistir. Eu deito aqui na minha cama, coloco sua aula no celular, eu tô pensando em qualquer outra coisa, eu tô mexendo aqui no Facebook, mas eu não tô prestando atenção em você. Então, se o aluno não consegue se concentrar nessa aula, eu acho que o prejuízo ele é efetivo. Ele existe, é real. Eu compreendo o aluno que prefere trancar e esperar voltar, coisa assim. Agora, se você consegue parar, e por isso também eu me comprometo a não fazer aulas tão compridas. Um parêntese, minha irmã ela faz medicina veterinária, ela faz veterinária aqui na UFMS. Eles também estão com esquema online desde quando a gente começou. Eu tive aulas do mestrado online, só que o mestrado é bem diferente. Na graduação, a minha irmã tem aulas de 4 horas online, com intervalo. Sim, ninguém consegue acompanhar aquilo lá, é sofrível, não dá. Então, assim, eu penso em um modelo que seja possível para vocês acompanharem. Quem consegue acompanhar e se concentrar, eu acho que não tem prejuízo nenhum em relação à aula presencial. Eu acho que a gente consegue trabalhar bem o conteúdo e fazer tudo funcionar de uma maneira bastante adequada, sim, de verdade. O que me preocupa nesse nosso modelo é fazer com que o aluno ou aluna consiga estar disponível e prestar atenção. Porque eu sei que na realidade de muita gente que simplesmente não consegue, não dá, não funciona, olha, não consigo. Eu preciso sair de casa, trocar de roupa, pegar a condução, o meu carro que for e estar na faculdade, senão não me concentro. Então, eu entendo, mas tirando isso, eu acho que funciona bem. E aí, o que eu acho que não funciona bem, o que me deixou muito descontente esse semestre, é as aulas síncronas. Eu não sei, eu não estou fazendo, pelo que me falaram, vai ter um professor ou professora em Londrina que vai dar aula para o Brasil inteiro. Nós já assistimos, eu conversei com a Van ontem, eu sim não gostei, porque eu gosto de interagir. Eu fiz 2 perguntas para o professor e ele escolhe as perguntas. As que ele vai responder. Para responder. Então, eu não gostei, mas eu consegui, né? Mas eu não gostei. Então, eu acho que em termos de conteúdo, o conteúdo vai ser passado para vocês, só que a interação, você parar, perguntar, o professor sentir a turma, poxa, essa turma está com dificuldade em tal questão, olha, eu preciso desacelerar aqui, ou posso... Assim, é uma pessoa que está dando aula para o Brasil inteiro, então não tem interação, não tem como a pessoa adequar a conversa, a aula para a turma específica. Essa coisa que a gente pode ter de parar, de conversar, de trocar ideia, de contar casos, sei lá, isso você perde na sala síncrona. Vocês não devem ter acompanhado, quando eu fazia faculdade ainda, surgiu o LFG. O LFG era a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Acho que o LFG, nem sei o que aconteceu com ele, se ele faleceu, se ele ainda é político, enfim. E era assim, eram aulas gravadas, e assim, foi a primeira vez que no Brasil isso aconteceu. O ensino jurídico à distância, era por satélite, você tinha aulas em São Paulo, e eles davam aula para o Brasil inteiro. Era super caro, mas todo mundo gostava, tinha na Uniderp aqui, eu até fiz um períodozinho. Só que assim, era um estudo dirigido para concursos, e o aluno estava ali para receber conteúdo. Então, o que me parece que eles estão tentando fazer é um LFG para graduação.
Só que aí eu acho que a gente tem alguns prejuízos importantes, porque eu acho que para a graduação, para esse primeiro contato com as disciplinas, a gente tem que ter interação. Você tem que ter. Não precisa, na minha perspectiva, não precisa estar fisicamente em sala de aula com vocês, só que a gente precisa conversar. A gente precisa falar por WhatsApp, a gente tem que passar conteúdo, tem que trocar ideia, tem que sentir, poxa, tal assunto não está fluindo. O aluno fala, olha, professor, repete isso aí porque não está legal. Não julgo a pessoa que está dando aula para vocês no polo lá em Londrina. Porque assim, a pessoa tem que fazer o serviço e tá ali. Mas eu acho que não foi interessante, assim. Para a instituição é bom porque ela economiza muito. Economiza horrores. Porque, assim, em vez dela pagar um professor ou professora por turma, ela paga uma só pessoa que vai dar aula para o Brasil inteiro. Mas eu acho que esse modelo eu não gosto dele, não. Eu acho que ele não... Eu não aprovo. Para fins de graduação, eu acho que ele não funciona. Gostei. Porque eu gosto de falar, eu gosto de perguntar, né? E aí a gente fica cansativo, hein, Guilherme? Cansativo demais. Eu imagino. Nossa. Não, eu imagino. E isso de poder parar, conversar, perguntar, isso é muito importante para quando vocês começam a ter esse contato com um curso, com uma disciplina. Eu acho que talvez o aluno ou aluna de 10º semestre, que já está terminando, cansado, já viu muita coisa, talvez até funcione melhor. Vou aqui, vou assimilar o conteúdo e vou dar um gás, estou acabando mesmo. Agora, especialmente ainda na primeira metade... Ei, Verena, pode falar. Era que a gente assistiu a aula ontem com vários semestres, né? Então, assim, a gente está adiantado, a gente não tá. Eu também não curti, até mandei ontem para a Tainá também. Não gostei, não, porque aqui, por exemplo, a gente está conversando com você, tá tirando dúvida, tá te perguntando. Na outra aula não tem como. Mesma coisa então que a Adriana tá falando. Eu prefiro 1000 vezes assim como a gente tá. Então, pelo menos a gente tem dúvida. Não, eu concordo. Eu acho que essa falta de comunicação com a pessoa que está no polo prejudica. Eu acho que, assim, é uma coisa que atrapalha. Por isso que eu digo, a gente aqui parar, conversar e ter aula assim, e aqui ao vivo interagindo, é uma coisa. Outra coisa é a pessoa lá no polo. Eu sei que também é ao vivo e tal, mas a pessoa não consegue ter interação com vocês. Mas, assim, eu acho que... Então, por isso que eu disse para vocês no começo que eu tô bem ansioso para ver como vai ser esse semestre. Porque a companhia fez isso pensando em um semestre, um ano inteiro de aula à distância. E se Campo Grande fala que vai voltar? Como que eles vão articular isso? Porque vocês vão ter aula presencial um dia na semana, mas o resto vai ser com o professor num polo? Não faz muito sentido. Tomara que esse semestre seja remoto, que aconteça a vacinação aí, e aí o segundo semestre, lá por agosto, a gente volte presencial. Acho que assim ficava mais organizado, né? Porque, por exemplo, eu não vou porque eu tenho muito medo. Eu tenho comorbidades, então eu não vou. Eu já falo de cara que eu não vou, né? Então isso vai ser uma realidade. Por exemplo, aqui na unidade a gente teve uma conversa, ligaram para a gente e perguntaram, olha, você tem comorbidade? Se voltar à aula, você voltaria? Como seria? Me ligaram e respondi, eu falei, olha, comorbidade eu não tenho, mas eu prefiro não dar aula presencial. Eu acho que as coisas estão funcionando bem como estão. Mas falei, olha, se tiver algum professor no curso de Direito que tenha comorbidades, pode me colocar para dar aula e dê preferência da aula remota para quem tem alguma coisa. Mas assim, ou seja, já estão pensando em situações para ensaiar aí um retorno. Então, por isso que eu digo, eu não sei como vai ser esse semestre. Porque tem essa questão, a gente vai voltar, não vai, e essa aula síncrona, o que vamos fazer com ela se a gente voltar? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que muitos alunos não vão voltar, vão falar, olha, eu sou grupo de risco, não quero, tenho medo, e alguns vão fazer toda a questão do mundo de voltar no dia seguinte. Então, eu acho que esse semestre, nesse aspecto, vai ser bem
desafiador. Mas vamos ver. Mas, assim, sobre as aulas, minha opinião, eu acho que a gente está fazendo aqui, na minha opinião, funciona bem. Minha maior preocupação é quando o aluno ou a aluna não consegue ter o tempo para assistir a aula e se dedicar. Mas as aulas síncronas eu não boto muita fé, não. Claro que vai ter aluno, que vai ter aluna que vai falar, tá ótimo, perfeito, o professor é ótimo, excelente, pegaram uma pessoa muito boa para dar aula, tô aqui recebendo conteúdo, tô acompanhando, tá lindo. Mas eu acho que um grande número de alunos vai sentir falta da interação. E eu acho que a interação é muito importante na graduação. Até a Van falou assim, Adriana, você deve ficar muito nervosa, porque você tem vontade de perguntar as coisas, e, E não consegue. E eu vou lá no chat e o professor não me responde. Ah, olha, vou falar, viu? Aí eu tenho que ir lá no livro procurar a resposta, caramba. Eu imagino. Deve ser, assim, frustrante, né? Eu acredito também que ele não consiga responder tudo, né? Porque é Não, eu muita acho que gente. deve, Tem gente sim, de deve João receber muita Pessoa, interior coisa. de São Paulo, Curitiba, entendeu? Ele não consegue, então a gente fica a ver navios, entendeu? Não, sim. Assim, pessoal, que eu sempre falo, sempre usem os canais da instituição para colocar o ponto de vista de vocês, para falar o que tá bom, o que não tá bom. E, assim, o que eu puder ajudar vocês também para que a gente tenha os melhores resultados possíveis, também sempre contem comigo. E vamos ver como vai ser esse semestre diferente. Eu estou falando com vocês, a Isa acabou de mandar aqui no grupo dos professores um questionário sobre o retorno. A gente tem que preencher. Então, vamos ver. Isso. Bom, vamos ver, Ó, né? tá aqui, ela mandou para a gente um questionário de retorno e um termo de responsabilidade para quem for voltar. Por isso que eu digo, eu acho que até dia 12 a gente vai estar com isso mais bem definido. Mas vamos ver, né? Mas você acha que é uma vez só na semana que a gente... É com você a aula, então, né? Porque a gente... Sim, é com você, sexta-feira. Então, acho que vocês só têm aula comigo. Sim. As turmas do matutino, acho que tem várias turmas que tem só uma aula com o professor da unidade. Então, eu não sei como vai funcionar, como eles vão fazer. Se vão manter assim, se a gente volta e vai se ver só às sextas. Não, de verdade, eu tô bem no escuro também. Eu tô Mas cheio você de acha que interrogações. compensa? Se você acha que compensa colocar funcionário, ligar a luz, elevador, água, gente, para uma sexta-feira, né? Não dá, né? Então, eu acho que a companhia financeiramente ela quer manter a aulas à distância. Eu não sei. E eu não sei também, porque eu não sei a nossa faculdade como tá. Eu vi ali uma reportagem semana passada, falando que eu acho que em São Paulo já estava sendo liberado o retorno das aulas presenciais em faculdades, só que os alunos de faculdade não queriam ir, porque eles estavam satisfeitos, falaram, olha, ainda mais a realidade de São Paulo, né, cidade gigantesca, olha, eu não preciso gastar com transporte, não gasto dinheiro, não gasto tempo, estou conseguindo acompanhar, então seria uma realidade diferente do ensino infantil, por exemplo. Ensino infantil, todo mundo quer pegar as crianças e jogar na escola e, pelo amor de Deus, volta logo. Nas faculdades, eu já vi que tem muitas instituições que podem voltar, mas que optaram por não voltar, porque os alunos não queriam, não faziam questão, e para a instituição é caro voltar. Não sei se vocês têm ido à faculdade, eu tive que ir na faculdade tem uns 2 meses. Nossa, maluco. Sem pintura, e a grama alta, e aquele vazio, e o escuro de tudo apagado. Assim, Não foi está estranho cuidado, ver né? Não está aquilo. cuidado, tá feio lá, tá feio. Eles não estão tendo custos. Aí eu encontrei com o Wesley, que é o rapaz do Multimeios lá. Aí ele veio conversar comigo e ele falou, professor, eu sou o único do administrativo que está aqui. Todo mundo foi embora, porque não tem mais aluno, então não tem mais demanda presencial, eles mandaram muita gente embora. O DCA, por exemplo, sei lá, demitiram mais da metade do DCA. Então são todas demandas, porque o atendimento está todo online, são todas demandas que com o retorno das aulas presenciais, a faculdade vai ter.
Então, eu não sei como. Sinceramente, eu estou cheio de interrogações na cabeça. Eu não sei como eles vão proceder. Eu queria que ficasse remota esse semestre. Eu Eu gostaria, também. porque tá bom. Tirando as aulas síncronas, a gente vai que vai, entendeu? Mas eu queria que ficasse até eu me vacinar esse primeiro semestre aí. Depois, o segundo semestre, vamos que Né, vamos. o que você falou realmente é o agosto, a gente vai estar com um contexto diferente, eu acho. Agosto a gente pode estar com um cenário mais seguro. Deixa eu te falar, mudando de assunto, gostei da sua estante aí, é nova? Ah, muito obrigado. Eu Ficou bonito, mudei. ficou legal. Eu mudei. Antes eu morava num apartamento no ano passado. Mas estava impossível com as crianças, no apartamento e tal. Aí a gente veio para uma casa. Aí aqui eu consegui fazer uma organização melhor, sem riscos na parede e tal. Mas muito obrigado. Tá mais apresentável agora, né? Não, antes estava apresentável, só que agora ficou bem legal esse quadro bonito, a estante. Ah, muito obrigado. Eu gosto desse quadro. Para fingir que eu leio bastante. Mas muito obrigado. Bom, pessoal, missão de hoje cumprida. Contem comigo para que vocês precisarem. Eu vou encaminhar agora via Adriana os livros que eu comentei e esse arquivo com o nosso plano de aula, com o cronograma, para que vocês também tenham. E aí, lembrando que só em relação às atividades, dia 12 a gente volta a falar sobre elas e na próxima sexta-feira pela manhã a gente inicia propriamente o nosso conteúdo e conforme combinado a gente vai iniciar então semana que vem às 8 e não às 7h30. Combinado? Combinado, Guilherme? Combinado. Obrigada, tá?